Fala galera, beleza? Hoje estou trazendo a possível penúltima parte da teoria, pois eu vou esperar terminar o arco de Wano para iniciar ele. Então, como só faltam Punk Hazard, Dressrosa, Zoe da Big Mom, acredito que só vão ter apenas mais 2 episódios contando com esse. Então, se está gostando da teoria, não fique triste, pois enquanto o One Piece sai eu vou atualizando ela, e se você quer que eu faça uma teoria, deixa ela nos comentários, que se eu achar ela divertida eu faço. E então, sem mais delongas, vamos para a teoria. No final do último episódio, eles derrotam os antagonistas do arco da Ilha dos Tritões e recrutaram o Jinbe pro seu bando e partiram para o Novo Mundo. Depois de chegar à superfície, os Chapéu de Palha escutam o chamado de socorro e vão para Punk Hazard. Chegando lá, eles se dividem em 2 grupos, como no anime, onde um iria explorar a ilha misteriosa e o outro iria cuidar do navio. Luffy, Hancock, Zoro, Sanji, Tashigi, Jinbe, Robin, Frank, Brook, Chopper, Usopp e Nami estavam discutindo quem iria explorar e quem cuidaria do navio. Assim Luffy, Hancock, Zoro, Jinbe e Robin iriam explorar e o resto da tripulação iria cuidar do navio. Luffy e o grupo de exploração desceria do navio, e enquanto Luffy fazia um reconhecimento aéreo, os 3 iriam andando. Luffy avista um dragão e vai arrumar briga com o mesmo e o derrota com extrema facilidade, e nota que tem pernas em cima do dragão e decide as pegar por achar interessante. Como no anime, os Chapéu de Palha que ficam no navio são capturados. Luffy desce para conversar com seu grupo e pega os mesmos e vão voando para a parte gelada da ilha, onde Luffy diz ter visto um tipo de residência. Chegando lá, eles batem na porta e são recebidos por Lavi, que fica chocado com a presença de Luffy e diz em seus pensamentos: eu não sei se ele ter aparecido vai ser bom ou ruim, mas baseado nos rumores eu não sei se poderia vencê-lo. Lavi se apresenta a Luffy e o mesmo diz que já o conhecia. Lavi diz: Luffy do Chapéu de Palha, você poderia me seguir? Luffy fala: sim, mas é melhor não tentar nada. Lavi fala: pode ficar tranquilo, quero evitar combate. Eles se afastam um pouco de Hancock, Zoro, Jinbe e Robin e dão início à conversa. Lavi diz: Luffy, eu conheço os rumores sobre sua força e não desejo ter você como inimigo, e então vou te explicar o que está acontecendo nesta ilha. Luffy diz: fico feliz por não me querer como inimigo, pois eu conheço também os seus rumores. Lavi fala: esta ilha está deste jeito pois há 2 anos aqui teve um combate entre os almirantes Akainu e Aokiji. Luffy diz: está explicado, 2 monstros como aqueles só poderia causar isso. Lavi fala: e com isso o cientista Caesar Clave fez desta ilha sua base de operações. Luffy diz: e o que ele faz aqui? Lavi fala: isto é algo que só posso te dizer se você aceitar minha proposta. Luffy diz: qual seria? Lavi fala: uma aliança entre nossas tripulações. Luffy fala: e qual seria o objetivo desta aliança? Lavi fala: derrubar o Imperador Kaido. Luffy dá um sorriso e diz: então está feito, Lavi, temos uma aliança. Agora continue e pode ficar tranquilo, eu cumpro minhas promessas e não vou sujar meu nome com uma traição. Lavi dá um sorriso e diz: com sua ajuda as coisas serão mais fáceis. Assim Lavi explica o plano, contando sobre Smile e que ali era uma das fábricas e que Caesar era o maior responsável e que eles os usariam para derrubar o do Flamingo. Assim Lavi chama Luffy e seus companheiros para dentro do laboratório e Luffy diz que poderia derrotar Caesar com apenas um golpe. Lavi pergunta como, e Luffy diz que graças ao seu hack da observação avançado ele podia sentir a presença das pessoas próximas dele e também seus níveis de força bruta, e que não acha que o cientista seria páreo para ele, principalmente se ele não estiver esperando lutar. Assim Lavi leva Luffy até onde estava Caesar e Luffy nocauteia ele com um simples soco revestido de hack. Depois disso Lavi recupera seu coração e fala que vai destruir a fábrica, e Luffy sente a presença de seus companheiros e vai até a direção deles. Luffy sai quebrando tudo e chega até eles, e os mesmos contam que foram capturados graças a um gás do sono e que não era bom dar bobeira, e Luffy, vendo o perigo da situação, derruba todas as pessoas presentes naquela área com o hack do rei, e eles juntam as partes de Kinemon e encontram Momonosuke, que estava perdido.
Luffy encontra Vergo e faz picadinhos dele e manda a mensagem para do Flamingo. E aqui eles abandonariam as crianças, pois Luffy conta que elas não tinham salvação, pois eram viciadas em uma droga e não conseguiriam viver normalmente sem o consumo da mesma. Eles destroem a fábrica e os dois bandos juntamente de Cesar Clavo partem em direção a Dressrosa. E como no anime eles negociam com do Flamingo, só que diferente do original, na hora da entrega de do Flamingo, Luffy, por ser mais sério, estaria presente. E como no anime eles descobrem que o plano de do Flamingo e que o almirante Fujitora estava lá, e como OBS, o resto da tripulação estaria explorando a ilha menos Hancock, que estaria ao lado de Luffy. Do Flamingo pergunta a Hancock o que ela fazia ali e ela responde: agora sou a vice-capitã dos Chapéu de Palha e futura esposa do futuro rei dos piratas. E como no anime Lava afirma que Luffy e seu aliado e seu título de Shichibukai e retirado, e assim a luta começa com Hancock apenas observando. Lava vs do Flamingo. Luffy colocaria sua zona e começaria a luta com do Flamingo, mas mesmo assim do Flamingo ainda tinha vantagem graças à sua maior experiência tanto em batalha quanto usando sua fruta, e logo isso começa a se transparecer com Lava tomando alguns cortes enquanto do Flamingo estava ileso. Neste momento Hancock entra na luta acertando um chute na cara de do Flamingo, jogando para longe e o seguindo com uma grande sequência de chutes e nocauteia o mesmo, deixando Luffy de boca aberta. Fujitora vs Luffy. Luffy iniciaria a luta entrando em sua forma híbrida e ativando a primeira marcha e indo com tudo para cima do almirante, que se defendia com sua espada e revidava usando os poderes de sua Akuma no Mi. A luta estava bem equilibrada, com ambos os lados mostrando que eram verdadeiros monstros em batalha. Luffy diz: não irei te matar hoje, pois reconheço sua força e que você luta com honra. Fujitora diz: se você não fosse um pirata eu ficaria feliz em ouvir estas palavras. Assim Luffy grita: segunda marcha! E dispara em uma grande velocidade para cima de Fujitora. Inicia uma sequência de socos com raios em seus punhos. E graças aos potentes golpes de Luffy e seus raios, Fujitora perde a consciência. Depois disso Luffy diz: você é realmente assustadoramente forte. Luffy diz: sua fruta também é incrível. Se você se fortalecer fisicamente será um grande problema nos mares, sorte que somos aliados. Luffy diz: e sua namorada também muito poderosa. Hancock fala: 1 ano e meio treinando com aquele velho realmente valeram a pena. Enquanto Luffy e Luffy lutavam, os Chapéus de Palha encontram o bando dos Chapéus de Palha. Estavam cuidando das coisas por lá, com Luffy, Sanji, Jinbei e Tashigi fazendo a baguncinha no palácio de do Flamingo e descobrindo e destruindo a fábrica de Smile e descobrindo onde Sugar se escondiam. Assim eles retornam a Dressrosa e destroem a fábrica de Smile e descobrem o roubado poder se sugar de transformar tudo o que toca em brinquedos. E quando descobrem onde ela se esconde, a matam sem pensar duas vezes, pois se aquilo estivesse em mãos competentes poderia ser problema. Graças à morte de Sugar, todos os lutadores do Coliseu que haviam sido transformados em brinquedos voltam à sua forma normal, e Don Shinji ao vê Luffy fala que irá matá-lo. Luffy fala: por quê? Shinjão fala: porque seu ave esmagou meu crânio e eu jurei morte aos netos dele. Luffy desce e cura a cabeça de Shinjão, deixando agradecido. E depois disso os lutadores do Coliseu pedem para Luffy se eles poderiam formar a grande frota dos Chapéu de Palha. E Luffy, por sentir a presença deles e saber que eles não eram fracos e os mesmos se apresentando, Luffy aceitaria eles como sua grande frota. OBS. A única diferença das frotas seriam que os Tontatas não fariam parte, pois os mesmos nunca tiveram contatos com os Chapéu de Palha. E aqui o Kanjuro acaba morrendo por causa de um acidente, e porque eu quero que esse FDP morra. E depois disso Luffy fala para sua frota se organizarem e botarem bandeiras dos Chapéus de Palha em seus navios, pois eles tinham um plano que Luffy os contaria no futuro. Depois de um tempo todos os navios estavam com o símbolo dos piratas do Chapéu de Palha, e a divisão seria parecida como a dos piratas do Barba Branca, com a diferença que teria a tripulação principal. A tripulação principal
Líder Luffy e os membros eram obviamente os Chapéu de Palha Hancock, Zoro, Sanji, Tashigi, Jinbe, Robin, Frank, Brook, Chopper, Usopp Nami. Primeira divisão. Líder Cavendish e os membros eram os antigos piratas belos. Cavendish escolheu se juntar a Luffy pois ele aqui admirava Luffy por sua força e como um novato era tão forte a ponto de entrar em uma guerra e liberar um grande prisioneiro. Segunda divisão. Líder Bartolomeu e os membros eram o Barto Clube. Terceira divisão. Líder Don Shijao e os membros eram a Armada Apo. Quarta divisão. Líder Idio e os membros eram os Piratas Idio. A quinta divisão. Líder Arudin e os membros eram os Novos Piratas Gigantes. Sexta divisão. Líder Orlumbus e os membros eram a frota do Yonta Maria. Arudin o único que não seguiria Luffy pois ele iria se reunir os piratas gigantes e Luffy combina uma ilha para eles se encontrarem perto de Wano. Assim eles seguem para Zou para encontrarem a tripulação do Lava e no caminho eles descobrem suas novas recompensas. Luffy depois de derrotar um almirante e também ter conseguido um grande número de tripulantes passa a valer 2 bilhões. E graças a Fugitora afirmar que Lava era um aliado de Luffy sua recompensa foi para 1 bilhão. Hancock que não tinha uma nova recompensa desde que se juntou aos Shichibukai agora tinha sua cabeça valendo 700 milhões pois Fugitora também contou que ela era vice-capitã dos Chapéus de Palha. Jinbe que se juntou aos Chapéus de Palha tinha uma recompensa de 500 milhões. Zoro e Sanji que fizeram uma baguncinha em Dressrosa derrotando inúmeros vice-almirantes aumentariam suas recompensas igualmente para 500 milhões. Tashigi que também ajudou na baguncinha teria sua recompensa aumentada para 400 milhões. E vou parar por aqui porque senão vou ficar mais um tempão pensando em novas recompensas. E então se gostou do vídeo deixa seu like e se inscreve no canal para não perder amanhã a possível última parte da teoria e se quer que eu faça uma teoria sua deixa aí nos comentários que se for legal eu faço. Então valeu pelo apoio de sempre e tchau. I think so, okay.